Um dos lançamentos mais esperados de 2021, finalmente o Volkswagen Taos está entre nós. E ele estreia o Ficha Técnica Motor 1, onde eu vou contar todos os detalhes que você precisa saber sobre dimensões e espaço interno do novo SUV médio da Volkswagen. Esse aqui é o Taos Launch Edition, que na verdade é um Taos Highline com um pacote de lançamento que vai ter alguma diferenciação visual que eu já vou falar daqui a pouco. Mas vamos começar aqui com o design da dianteira, né? A gente tem o para-choque com esse X em preto, em destaque, quando a gente compara com a cor bege do resto da carroceria. Tem o preto aqui, cromado na grade, uma grade colmeia. Aqui, aquele filete em LED que acabou até um pouco polêmico para o Taos, mas presencialmente ele é até mais discreto, ele acaba casando bem com o carro. Novo logo da Volkswagen, que na verdade aqui dentro está o radar do ACC. E aqui um dos pontos de mais destaque do Taos são os faróis, né? No caso da versão Highline da Launch Edition, eles são o que a Volkswagen hoje chama de iKey Light, a primeira vez que a tecnologia está sendo aplicada aqui no Brasil. Ele é um farol Full LED com as luzes diurnas, né? Duas luzes diurnas, e o farol baixo ele é inteligente. Ele tem o farol alto automático e acompanha as curvas, o faixa acompanha a movimentação do volante. Aqui um capô mais alto, né? Ele dá, na verdade, essa frente mais alta, mais quadrada, coisa de SUV mesmo, né? Para transparecer robustez. Mas o capô, ele é um pouco alto e tem alguns vincos, principalmente nessas laterais e aqui no meio. O Taos tem 4,46 de comprimento, ou seja, ele se enquadra dentro da categoria de SUVs médios, que nem o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross. Quando a gente fala em design, a lateral se destaca mais por esse vinco aqui, logo acima das maçanetas, porque aqui já é um pouco mais limpo que a dianteira. No pacote Launch Edition, como eu falei, ele vai se diferenciar pela pintura preta aqui no retrovisor e no teto, a pintura bege Mojave na carroceria, e as rodas 18 polegadas com pneus 215/55 recebem esse tom escurecido. Se você comprar a Highline, a roda também é 18 polegadas, só que tem um acabamento preto com diamantado. Aqui na traseira até deixei a lanterna toda ligada de propósito, né? É uma lanterna toda em LED. A gente tem assinatura noturna, aqui bem característica, luz de freio e seta em LED. Aqui o para-choque traseiro ele até remete a uma coisa um pouco mais esportiva, até traz um pouco daquele X que a gente viu na frente aqui para trás. Então eu tenho, aqui é um plástico, não é pintado, tem um detalhe cromado que até tenta imitar como se fossem saídas de ar, um refletor, sensor de estacionamento traseiro, esse carro tem sensor na frente e atrás. Aqui a tampa traseira, eu também tenho LEDs para iluminação da placa, a câmera de ré, o novo logo da Volkswagen, a abertura do porta-malas é por aqui, não é pelo logo, o escrito Taos e o 250 TSI aqui, que é o que identifica o motor 1.4 turbo do SUV médio. Já que no porta-malas, dando sequência um pouco a parte de espaço interno, eu tenho 498 litros. É um dos maiores do segmento, é um porta-malas bem alto, né? Ele não tem tanta profundidade aqui, mas ele é alto, inclusive tem aqui um gancho para colocar sacola, alguma coisa, e uma tomada 12 volts aqui do lado. A tampa não é elétrica, você tem que abrir e fechar na mão, não tem assistência pelo botãozinho que nem alguns concorrentes já tem. Agora na parte de acabamento, equipamento do Taos Launch Edition, a gente tem uma coisa que a gente até já conheceu anteriormente, né? Na parte do painel a gente tem aqui plástico rígido, né? Não é soft touch, é um plástico rígido apesar de uma boa qualidade. Ele não é como o Compass, por exemplo, que é o soft touch. Aqui uma peça também em plástico mais pintado em cinza, que acompanha a ponta do painel. Aqui já é um black piano que conversa com a Volkswagen Play, que eu já vou comentar, e puxa aqui para o painel de instrumentos, o Active Info Display. Aqui embaixo já é um tecido, como se fosse uma camurça, um couro, alguma coisa assim. Aqui embaixo também plástico rígido, mais uma vez o preto brilhante. Aqui os comandos de ar-condicionado, 2 zonas. Os botões você pode até reconhecer, por exemplo, dos Volkswagen Jetta, Golf, os mais antigos, né? É um comando de ar-condicionado já conhecido, de 2 zonas. Os bancos também dianteiros têm aquecimento, que você aciona por aqui. Aqui embaixo eu tenho 2 portas USB do tipo C, que na verdade são 3 no carro, 2 aqui e uma aqui atrás para os ocupantes do banco traseiro. E aqui dentro também tem um carregador de smartphone por indução, cabe até um celular bem maior, aqui tranquilamente, um celular mais moderno, maior aqui, cabe com uma certa tranquilidade. Aqui a alavanca do câmbio automático de 6 marchas, é uma alavanca de câmbio com as inscrições aqui em cima, né? Aí se eu jogar aqui para o lado,
Eu tenho as trocas manuais, aumentar a marcha para cima e diminuir para baixo. Aqui o freio de estacionamento eletrônico, aqui bem perto da perna do motorista, assim como o botão de partida. Já nas portas eu tenho soft touch na parte superior, aquele acabamento cinza igual do painel aqui, ele puxa aqui para a porta junto com uma maçaneta com a cone em alumínio, apesar de ser uma maçaneta plástica. Os botões da trava, aqui embaixo eu tenho o mesmo tecido que eu encontro aqui na parte central, ele puxa aqui para as portas. Lembrando que essa cor aqui é da versão Launch Edition, né? Esse bege que combina com a carroceria, né? Eu puxo aqui esse bege e aqui onde apoia o braço, um curvinho. A única coisa é que aqui na parte, o resto da porta, ela é bastante plástico. Inclusive os botões de vidro e regular de retrovisor são bem simples. Já no volante, é o volante que a gente conheceu no Nivus, né? O novo volante da Volkswagen. E aqui eu já tenho alguma parte de segurança, porque eu tenho piloto automático adaptativo, eu tenho o sistema aqui uma geral do sistema de segurança, né? Porque o carro, além do piloto automático adaptativo com o stop and go, ele ainda tem o sistema de frenagem automática com detector de pedestre e o post-collision brake, aquele que em caso de acidente o carro vai frear sozinho. Nos retrovisores eu tenho os alertas de ponto cego, né? Aquele que o carro, quando está na sua lateral, ele avisa, né? Naquela coisa de, principalmente quem usa muito nas grandes cidades. E na parte de airbags eu tenho 6 airbags, sendo os 2 frontais, os 2 de cortina e 2 laterais, né? Eu não tenho airbag de joelho no Taos. E também tem, lógico, o que é esperado, controle de tração e estabilidade com o assistente de partida em rampas e tem um detector de fadiga. O carro percebe quando o motorista começa a dar uma sinalização de cansaço e alerta para parar. O carro também tem um sistema de som assinado pela Beats Audio com um subwoofer no porta-malas e aqui a chave presencial, é a chave que a gente já conhece da Volkswagen, mas ela, apesar de ter a lâmina, você não vai usar, a não ser em caso de emergência. Só faltou um lugar mesmo para colocar a chave e ela não ficar batendo, né? Alguns carros já tem até um lugar que você encaixa a chave, aqui você joga no porta-copo, ela vai acabar ficando. E falando em porta-copos, aqui eu tenho 2 porta-copos, um porta-objetos, né? Moedas, alguma coisa assim, e aqui um outro porta-objetos embaixo do apoio de braço, que eu vou para frente e para trás. Olhando para o teto, eu tenho teto solar panorâmico com abertura elétrica e aqui eu tenho toda a iluminação interna do carro em LEDs, luzes de leitura, luzes na hora que você abre a porta e até mesmo as luzes dos para-sóis aqui em cima. Retrovisor fotocrômico também faz parte do conjunto. Na hora de ajustar a posição de dirigir, eu tenho um volante com boa regulagem de altura e profundidade e os bancos, no caso do Launch Edition, no motorista ele tem a regulagem de altura elétrica e também do encosto. O banco do passageiro ele tem os ajustes manuais, ele não tem os ajustes elétricos. Um pouquinho mais focado em conectividade, então a gente tem aqui a Volkswagen Play. A central multimídia que foi desenvolvida no Brasil, já está indo para vários modelos da Volkswagen. Ela tem uma tela de 10 polegadas, Apple CarPlay sem fio e Android Auto, no caso já com fio. Eu tenho aqui uma interface que é até fácil de acessar, né? Numa home eu tenho aqui o Apple CarPlay ou o que estiver tocando no momento, se for o rádio. E aqui eu tenho os botões de acesso rápido, né? Para telefone, ou se eu quiser mudar para o rádio, para navegação, ou conectar o telefone aqui do lado. Aqui eu já tenho dados de viagem, né? O carro me dá aí uma média de consumo, autonomia, tempo de viagem. Mesma coisa que pode passar no painel, pode vir aqui. Algum alerta do carro, no caso aqui ele está avisando porta aberta. Um seletor de modos de condução, Eco, Normal, Sport ou Individual, que você configura o que você quer e ele acaba mudando. Peso de direção, resposta de transmissão e resposta de motor. E aqui eu posso acertar o que eu quero que mostre aqui na Active Info Display, o painel de instrumentos de 10,25 polegadas da Volkswagen, que é conhecido aí já do Polo, né? Ele já é bem conhecido, então aqui eu posso fazer os ajustes que eu quiser. Aqui uma tela off-road que vai mostrar ângulo de roda, temperatura de óleo, altitude do momento. E aqui uma coisa que é exclusiva da Volkswagen Play são os aplicativos já nativos, né? Eu tenho aqui Spotify, parte de Waze, Sem Parar, parte de Porto Seguro, Audiobook, Instapar, iFood, várias coisas aqui que com o tempo a Volkswagen ela já complementou bastante, mas aqui ela vai complementando. É como se fosse um tablet, um celular, né? A funcionalidade dela é rápida, o toque, né? Ela deu uma boa melhorada até do que a gente conheceu no Nivus nas primeiras vezes. E tá tudo concentrado aqui na tela, né? Inclusive a parte de start-stop, de ar-condicionado você pode acertar por aqui.
sensor de estacionamento. O volume é aqui embaixo, né? Não tem um botão físico, que pode ser... Muita gente não gosta, mas também já tem os comandos aqui no volante, para quem precisar. Aqui eu desligo o sistema de som, né? E aqui, no meu caso, o Apple CarPlay conectado. Outra coisa que o Taos traz de interessante na parte do acabamento é que ele tem uma iluminação aqui embaixo do painel e aqui nas portas, que tem cores selecionáveis. Você vem aqui na parte o carro, configuração de luzes, iluminação ambiente. Eu tenho algumas cores para selecionar. Eu posso desligar as luzes, deixar no modo automático, né? O carro vai variar essa luz conforme o modo de condução selecionado. Eu posso escolher a cor: branco, vermelho, laranja, alguns tons, azul, rosa. Ele muda aqui embaixo. É algo que é digamos um diferencial do Taos, e ele trouxe isso do Jetta. O Jetta tem essa seleção aqui embaixo. Eu vou deixar no branco, eu prefiro branco, e deixa o ambiente mais limpo. Aqui atrás o Taos ele tem um bom espaço interno, né? É um carro com 2,68 de entre-eixos, então eu já tenho um bom espaço tanto para as pernas, né? Até para uma pessoa aí de 1,80 m tranquilamente, quanto para a cabeça. Mesmo o carro tendo o teto solar panorâmico, o espaço para a cabeça ainda é bom. Quando a gente olha para acabamento, a gente já tem as portas diferentes, as portas dianteiras já não tem o soft touch, né? Eu já não tenho o acabamento pintado em cinza, já é um plástico, e também um plástico claro aqui, né? Ele não tem, a única parte que lembra a porta da frente é essa imitação de couro aqui para apoiar o braço. Até o botão do vidro é muito parecido. Aqui ao centro eu tenho as saídas de ar condicionado, né? Não tem uma regulagem de temperatura, é só as saídas mesmo, com uma regulagem de intensidade. A terceira porta USB, igual eu já comentei. Aqui um porta-moeda, né? Não cabe muita coisa, tem menos de meio dedo de profundidade. A única coisa aqui para o passageiro do meio, dá para ver que o túnel central ele é bem alto. Então o passageiro do meio, talvez ele já fique um pouquinho mais desconfortável para as pernas. No restante, o carro tem o Isofix em duas posições, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça e um apoio de braço aqui, com 2 porta-copos e um porta-moeda, um porta alguma coisa aqui menor, né? Não chega a ser um porta-copo. Mas no geral, o conforto aqui é bom. O banco, não é um banco curto, ele vai bem aqui nas pernas, para as costas ele acomoda bem. Então 2 adultos aqui vão muito bem. Um terceiro já vai começar um pouquinho mais apertado. Talvez o ideal aqui seria na terceira posição, no máximo uma criança. O Volkswagen Taos Highline com o pacote Launch Edition hoje custa R$ 192.470, do jeito que você vê aqui, inclusive apenas com essa opção de cor, o bege com o teto preto. O que vocês acharam do novo SUV médio da Volkswagen? Vem fazer barulho? Comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação e a gente se vê numa próxima. Valeu!